prefeito aqui do município de Caicó, o médico Judas Tadeu. Doutor Tadeu, seja bem-vindo aqui. Inicialmente, parabéns pela vitória. Você foi eleito ontem prefeito aqui do município de Caicó com 42,26% das intenções de voto, 14.248 votos. Em segundo lugar, o atual prefeito Batata, com 8.301. Diego Vale, 5.766. Arthur Mainar, 4.767. Cabo Alexandre, 435, Chico da Caerne, 108 votos e o Cissão, 87 votos. Prefeito eleito Tadeu, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, meu amigo Ivanildo do Hospital, vereador eleito, nosso amigo irmão Renato, vereador também eleito em Caicó, cumprimentar a todos os ouvintes do Panorama 95, cumprimentar as pessoas que estão em casa, escutando através do rádio e as pessoas que também estão nos assistindo através da transmissão ao vivo da 95 FM. Eu até dizia ontem aqui na nossa cobertura aqui, com os nossos colegas, o que é que se passa na cabeça de um candidato, né, no dia da eleição, na expectativa dos minutos finais para a votação e na apuração. O que é que se passou na sua cabeça? Como é que foi seu dia ontem? Qual o sentimento antes do resultado final? Marcos, eu acordei cedo, como eu costumo fazer, e fiz uma peregrinação em todos os colégios eleitorais. E me preparei psicologicamente para o dia da votação, porque eu sou um pouquinho ansioso, então eu falei, não, eu vou preparar meu psicológico para não ter nenhum abalo durante a apuração. E aí andei todos os colégios, a receptividade do povo muito parecida com a receptividade que a gente recebeu nas ruas. Eu tinha todos os levantamentos, sejam eles através de institutos, ou através de pesquisas artesanais. Então eu fiquei muito tranquilo durante a votação. Quando eu comecei a campanha, eu sou católico, eu fui até o mosteiro no primeiro dia de campanha. Fui sozinho, junto com o motorista, e pedi a Santa Clara para me ajudar, me interceder. E ontem, quando eu terminei a peregrinação, terminei lá na Vila do Sabugi, na Vila 2, saí da Vila do Sabugi e fui direto para o mosteiro. Agradeci a Deus pela campanha e escutei a primeira urna saída aqui na apuração do sistema rural. Quando eu vi a primeira urna, a gente já sabe mais ou menos uma tendência. E a primeira urna abriu com quase 40 votos de diferença. Aí o coração se tranquilizou, só tive que manter a tranquilidade e esperar realmente o resultado oficial do TRE. Você estava com a sua família nesse momento? Estava com minha família. E desde o início da campanha, você tinha certeza realmente da vitória? Você chegou a algum momento a ficar, digamos assim, indeciso, duvidoso de que a vitória estaria com você? Eu sempre tive convicção, Marcos, do projeto que a gente estava levando para as ruas, né? A gente conseguiu fazer uma frente ampla de partidos. Essa frente ampla, eu tenho muita tranquilidade de dizer que não teve loteamento de cargos, e isso as pessoas vão ver nas escolhas que a gente vai fazer para as secretarias. Então, a gente montou esse projeto e a gente conseguiu levar para a população. Agora, a gente saber se durante a campanha as pessoas iriam acreditar ou não nesse projeto era realmente a grande dúvida. Eu entrei na campanha com uma situação eleitoral favorável, mas a gente precisava fazer uma estratégia de comunicação que realmente fizesse as pessoas terem esperança novamente. Então, eu acho que durante o processo a gente não tinha convicção da vitória, mas do meio para o final a gente foi ficando mais certos de que a vitória realmente ia chegar, como chegou com uma vitória maiúscula, expressiva. Eu acho que nessa história recente de Caicó, nenhum prefeito ganhou com 6 mil votos de maioria. O prefeito Bibi foi o último que teve uma votação expressiva, ele teve quase 3 mil votos. Acho que Roberto contra Franciele também teve uma votação muito expressiva, se eu não me engano também em torno disso. Mas a vitória mais expressiva, eu acho que nesses últimos anos, foi a vitória desse ano, 2020. E não me envaidece, aumenta a nossa responsabilidade. Então, eu tenho dito, Marcos, que a política hoje em dia não é mais uma política de favores, é uma política de resultado. A gente precisa para a Prefeitura de Caicó para mostrar resultado. Não adianta a gente olhar para o retrovisor.
Caicó sabe o que aconteceu nesses últimos 8 anos. Não houve uma política de continuidade do governo Bibi. Se tivesse havido nos próximos 2 mandatos, Caicó teria tido mais felicidade na administração. Então, a gente vai encontrar uma prefeitura com uma situação fiscal difícil na questão de governança, mas não adianta eu olhar para o retrovisor. Eu dei esperança para o povo de Caicó. Nós demos esperança para o povo de Caicó. Então, nós precisamos corresponder com essa esperança que se confirmou nas urnas. Então, essa esperança só será confirmada com o trabalho, com a política de resultado. E a gente fez essa frente ampla, e o que vai dar uma certa tranquilidade a Caicó é que a gente conseguiu uma coisa inédita. A gente conseguiu o apoio do governo do estado nessa campanha, da governadora Fátima Bezerra, e conseguimos também o apoio de aliados do presidente Bolsonaro. Então eu vou poder bater na porta através de interlocutores da governadora para pedir ajuda para Caicó, e vou poder pedir com mais tranquilidade aos ministros situações para Caicó. É evidente que esses interlocutores não garantem, mas o que a gente vai precisar é montar um projeto, e eu tenho tranquilidade de dizer que a gente fez uma frente ampla para realmente colocar esse projeto que nós colocamos na rua em prática. Tadeu, como você vai ter pouco menos de 40 dias, pouco mais de 40 dias para poder organizar a sua transição? Ontem, inclusive, a entrevista que a nossa programação, prefeito Batata demonstrou uma intenção de fazer uma boa transição. Quais serão os próximos passos, né? Você já tem mais ou menos, por exemplo, um organograma do que você vai fazer, montando, já pensa, por exemplo, em montar secretariado? O que é que você pensa em fazer? Que o trabalho é intenso para poucos dias, é isso? Eu penso da gente, na primeira quinzena de dezembro, já apresentar à sociedade os nomes dos secretários. Já tem mais ou menos definido? Não tem ainda não. Eu vou discutir, vou sentar, vou ver os nomes que nós temos, pessoas que tenham disposição para ir para secretarias, vai ver a ficha técnica de cada pessoa. A gente tem que fazer um critério realmente técnico na escolha. Tem que olhar pela parte política, porque o secretário vai atender as pessoas, vai atender os agentes políticos, então ele tem que entender o que é política. Mas é evidente que para ter resultado precisa de pessoas técnicas que deem resultado. O organograma, a partir de agora, amigo Marcos, é a montagem da equipe de transição. Então, a gente precisa de alguém no setor jurídico para acompanhar os processos jurídicos que tem na prefeitura. Nós precisamos de uma pessoa na questão das finanças, para entender como é que está a situação financeira do município de Caicó, e precisamos de uma pessoa, pelo menos nas grandes áreas, educação, saúde, infraestrutura, e a gente vai montar essa equipe de transição também com essa situação de olhar pessoas que possam me dar um diagnóstico da cidade de Caicó. A gente já tem mais ou menos o que está acontecendo, mas a gente precisa ter um diagnóstico real de como está a saúde financeira da prefeitura. Então, vai ser um período curto. Infelizmente, a pandemia atrasou o processo eleitoral, e isso vai nos dar um período de mais ou menos 45 dias para realmente pegar todas essas informações, mas a gente acredita que com trabalho, com afinco, temos pessoas muito boas que vão participar dessa equipe de transição e que vão realmente trazer esse diagnóstico para a gente. Já pode citar alguns desses nomes da transição? Olha, alguns nomes, por exemplo, Dr. João Braz vai ser convidado para participar da equipe de transição. Outra pessoa que vai ser convidada vai ser professor Sérgio, Dr. Anesiano Ramos, Dr. Nave de Rafael. Vou também chamar eles para conversar. Francisco Fal, que foi secretário de Finanças do município, também vai ser convidado. Salmo, contador aqui do município, que nos ajudou na contabilidade da campanha. Eu já fiz um convite a ele para participar dessa equipe de transição. Ele faz um grande trabalho lá em Carnaúba dos Dantas. Então, eu vou chamar todas essas pessoas e algumas outras para realmente a gente conseguir pegar esse diagnóstico da situação de Caicó. Mesmo sem querer adiantar, você gostaria de ter um desses nomes no seu secretariado ou ainda não? Ainda é muito cedo, né, Marcos? Até porque eu não perguntei se eles tinham disposição. São nomes excelentes, que Caicó reconhece a qualidade, o trabalho, o empenho, mas eu não tenho como dizer, porque eu nem sei se eles querem participar da administração. Mas
eles já se colocaram à disposição de participar da equipe de transição. Vocês estiveram durante 2 embates em lados opostos, mas você espera do prefeito Batata que facilite essa transição? Olha, o prefeito Batata, como gestor, tem que tratar a cidade do ponto de vista institucional. Ele é prefeito de Caicó, então, se ele não ganhou as eleições, ele tem que facilitar o processo de transição, porque ele tem que ter uma visão institucional. A prefeitura continua com a saída dele. Da mesma forma, daqui a 4 anos, se eu for para a reeleição, se não for, eu vou ter que também preparar isso. Então, eu tenho uma boa relação pessoal com o prefeito Batata. É evidente que a gente tem uma crítica ao modelo de administração que ele tem. Não tem uma crítica pessoal a ele, é um modelo administrativo. E foi esse modelo que as pessoas não quiseram continuar na eleição. Então, eu tenho uma relação pessoal boa com ele e vou fazer de tudo para essa relação se mantiver. E eu quero dizer a Caicó que eu não vou olhar para o retrovisor. Eu vou fazer uma política de resultado, de trabalho. É evidente que a gente vai ter que esclarecer algumas coisas em Caicó do que aconteceu, mas a gente não pode apenas ficar falando do passado porque as pessoas não aguentam mais isso. Era sobre isso, inclusive, que eu ia perguntar, porque nós observamos que em alguns momentos, quem acompanhava, por exemplo, as suas redes sociais, ouvia relatos de sua parte de que você vinha sendo muito atacado, né? Inclusive até, por exemplo, envolvendo pessoas de sua própria família. Tudo isso superado, o passado fica no passado, é pensar agora no futuro? Marcos, do ponto de vista pessoal, é evidente que existe mágoa. Agora, eu serei prefeito de Caicó. Eu tenho que ter um olhar institucional. As pessoas que me atacaram, fizeram críticas a mim e a minha família, é evidente que, do ponto de vista pessoal, eu não vou querer ter relação, amizade. Agora, se eles tiverem um papel importante para a cidade, eu tenho que olhar como prefeito de Caicó. Então, eu vou ter uma relação institucional. Se eles tiverem como nos ajudar, eu não vou ter nenhuma dificuldade de entender isso. Agora, do ponto de vista pessoal, não. É escolha minha, eu me relaciono com quem eu quero. Agora, do ponto de vista institucional da prefeitura, eu não vou olhar através desse olhar pessoal. Eu vou olhar como prefeito de Caicó. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, eu não serei prefeito dos que me elegeram. Eu serei prefeito do povo de Caicó. Dos que votaram em mim e dos que não votaram em mim. Então, essas pessoas querem que a gente faça um grande trabalho, independente de quem votou e de quem não votou. Então, eu vou olhar através desse olhar. A secretária de saúde, do município de Caicó, tenho muito respeito a ela, é uma profissional, inclusive, acho que é agente comunitária de saúde, não tenho pessoal nada contra ela, eu acho que ela que tem contra mim. Vou fazer um olhar institucional, vou lá ver como é que está a situação da Secretaria de Saúde. Não vou querer prejudicar ela em nada, mas infelizmente a situação ganhou uma tônica pessoal na reta final. Foi uma de suas decepções, a postura de Débora? Foi, inclusive, influenciando algumas pessoas importantes na cidade. Então, eu quero dizer a Caicó que Tadeu é a mesma pessoa. Eu nunca mudei, Marcos. Eu saí de casa cedo, fui para o Rio de Janeiro, voltei, sou médico, passei por muitas experiências e nunca mudei meu tratamento com as pessoas. É evidente que a gente não consegue agradar todo mundo, mas a humildade que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, a honestidade que eu aprendi com meu pai e minha mãe, elas serão valores que eu nunca vou abrir mão. Eu nunca vou abrir mão desses valores. E eu disse ontem no meu discurso que a situação da Prefeitura de Caicó, ela é muito difícil. Inclusive a música da nossa campanha dizia, não é fácil, mas tem jeito. E eu disse às pessoas que estavam lá, disse, olha, eu venci na vida com muitos obstáculos, passei por grandes desafios, fui aos 14 anos para o Rio de Janeiro sem ter um familiar. E Deus me ajudou nos momentos difíceis, eu acredito em Deus, sou cristão, respeito quem não acredita, mas Deus me ajudou para me dar força para que eu pudesse vencer esses obstáculos. Então, a prefeitura será encarada da mesma forma. Toninho, do mesmo jeito, saiu de uma família humilde, lutou para vencer na vida e hoje é um empresário muito bem sucedido. Então, essa força motora que nos fez
ser o que a gente é hoje, vai ser a mesma força que a gente vai usar na Prefeitura de Caicó. Inclusive, era isso que eu ia perguntar. Qual é o papel, qual vai ser o papel, a presença do Toninho Santiago na sua gestão? Toninho foi uma pessoa muito importante para a campanha, Marcos. E Toninho, eu tenho uma relação pessoal com ele que nada vai mudar essa relação. Eu tenho uma estima gigantesca a Toninho e a família de Toninho. Eles me conhecem desde quando eu era pequeno. Então, a gente precisa reconhecer o valor de Toninho. E Toninho terá uma grande participação na nossa gestão. No sentido de dar as orientações que são importantes para a cidade. Ele sempre teve vontade de entrar na vida pública, de corrigir o que ele enxergava que estava ruim e que não conseguia porque não era gestor. Então chegou a oportunidade de Toninho me ajudar nisso. Eu não sou concorrente de projeto com Toninho. Toninho não precisa de um cargo na prefeitura. Eu também não preciso. Então não tem coisa melhor para duas pessoas. A gente não tem como competir por nenhum espaço. Da mesma forma que Tadeu e Toninho fizeram a campanha de 2020, nós vamos fazer a gestão de mãos dadas. Caicó votou não só em Tadeu. Caicó votou em Tadeu e Toninho. Eu quero deixar isso muito claro. E Toninho será a minha mão direita na gestão. Tem um filme, acho que uma série americana dessas aí, que o poder sempre tem uma mão invisível. Toninho será minha mão invisível na gestão. Ele estará perto de mim nos momentos mais difíceis, nos momentos mais alegres, e ele terá uma grande participação. Eu posso dizer a Caicó que eu não vou trair Toninho, porque se eu trair Toninho, o povo de Caicó vai se decepcionar. Você é político você é médico por profissão, político por vocação. Vai dar para conciliar as duas coisas? E como é que você vai fazer para conciliar, por exemplo, as suas obrigações de médico com a de prefeito? Não, Marcos, eu vou me dedicar integralmente à prefeitura. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente não deixa de saber andar de bicicleta. Passa o resto da vida. Aprendendo a nadar, o resto da vida. Eu sou médico. Na hora que terminar de ser prefeito, eu serei médico, porque foi isso que eu aprendi. É meu ofício. Então, nesses 4 anos, você vai dar uma pausa na medicina? Eu vou ter que dar uma pausa. É dedicação exclusiva. Se dedicar totalmente à prefeitura? Dedicação exclusiva à Prefeitura Municipal de Caicó. Tadeu, você deixou bem claro aí que já conhece mais ou menos a situação que se encontra em Caicó, mas o que é que lhe aguarda assim que você assumir a prefeitura? Aguarda uma população sem esperança nos políticos. Aguarda uma população desapontada com o resultado que a prefeitura tem dado na administração. Então, eu vou precisar olhar esse sentimento do povo de Caicó e trabalhar para mudar isso. Eu disse no meu último programa de rádio, o que é que você quer como prefeito? Eu quero não decepcionar. Eu quero não desapontar. É evidente que a gente não tem uma varinha de condão, uma varinha mágica para resolver os problemas de Caicó de uma só vez. Caicó é uma cidade grande, que tem grandes problemas e problemas que foram negligenciados. Só para você ter noção, Marcos e ouvintes, Caicó é uma cidade média no Rio Grande do Norte, o 7º maior colégio do Rio Grande do Norte, e é uma cidade que tem pouco mais de 20% de área saneada. Saneamento básico é vida, é saúde. A gente não pode negligenciar isso. A cada R$1 que a gente investe em saneamento, a gente economiza 4 em saúde. Então, são esses retratos que acontecem em Caicó. E eu vou fazer de tudo para, pelo menos, ao final do meu mandato, a gente ter melhorado essas questões que são importantes, são nevrálgicas para a administração municipal. Você acha que pelo fato de você ser médico, a cobrança vai ser maior na área da saúde? E o que é que você já pensa, por exemplo, em mudar, em acrescentar com relação à saúde de Caicó? A grande dificuldade hoje em Caicó é na questão de marcação de exames e acesso a consultas de especialidade. Eu vou lutar para a gente resolver o problema de infraestrutura que está no prédio da UPA. O prédio da UPA já teve uma reunião no Conselho de Saúde e foi aprovado um encaminhamento para tornar a UPA uma unidade de policlínica para atendimento especializado e exames de média complexidade. Se Deus quiser, vou aumentar a capacidade do Hospital do Siridó de fazer exames de média complexidade, com ultrassonografia, mamografia, raio-x. Então, eu vou querer que essa demanda reprimida que tem de exames de média complexidade e de consultas especializadas, se ela não seja zerada, mas pelo menos seja reduzida ao máximo. E a outra questão muito importante é em relação a procedimentos eletivos.
cirurgias eletivas. Eu vou aumentar a capacidade da prefeitura, do Hospital do Siridó, em realizar procedimentos eletivos de cirurgia geral. E a outra questão muito importante são as outras cirurgias que acontecem, por exemplo, oftalmologia, catarata, pterígio. Eu vou fazer de tudo para que a gente aumente a capacidade de fazer. Outra questão que a gente tem que mencionar é em relação à parceria com as universidades. Nós precisamos aumentar essa parceria. Com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, o curso de odontologia está de portas abertas. Eu conversei com o diretor do curso, o curso de enfermagem, para que a gente consiga trazer esse povo para dentro da administração, para que dê orientação. A UFRN, com a Escola de Medicina, também está à disposição. A gente tem como fazer uma parceria com a escola, inclusive ontem o Dr. George me ligou, que é o diretor, para me parabenizar. E eu disse, Dr. George, eu quero aumentar a parceria com a prefeitura. Não somente nos cursos de residência, mas também na clínica escola. A gente tem uma clínica escola funcionando aqui, por trás da unidade de saúde Silvino Dantas, aqui no centro da cidade, que a gente pode, no lugar de contratar um especialista de fora, contratar um especialista da universidade, através da Fundação de Saúde, para que a universidade possa aumentar o número de consultas e atender a população da nossa cidade. Então, a gente aqui em Caicó não tem consulta de angiologista, não tem consulta cardiologista, faz muito tempo que não tem teste ergométrico. Então, a gente precisa, se Deus quiser, de início, fazer essa parceria com a universidade para aumentar esses procedimentos. O ouvinte Gabriel pergunta se você vai manter a pediatria 24 horas no Hospital do Siridó. Isso aí é uma obrigação, Marcos. Uma conquista do povo de Caicó. Então a gente precisa manter e melhorar o que tem. Ampliando o laboratório. Se eu não me engano, disseram que o raio-x resolveram durante a campanha. Então, isso tem que ser mantido. Foi uma conquista do povo, a gente não pode tirar isso da população. Outra pergunta, a Luísa pergunta, doutor, você vai ter transparência no setor de regulação de exames ou vai continuar às escuras? A regulação, ela de Caicó tem grandes problemas. Vocês podem ter certeza que eu quero fazer um recado à população de Caicó. A regulação vai funcionar da melhor forma possível na nossa gestão. Eu vou colocar pessoas que realmente possam dar essa transparência ao centro de regulação e que as pessoas realmente tenham seus exames atendidos e as pessoas podem ficar tranquilas que qualquer coisa que acontecer, eu não vou terceirizar essa responsabilidade a secretário. Eu vou entrar para cima do problema, principalmente na área da saúde, porque é a grande demanda e por eu ser profissional de saúde, eu tenho que dar uma resposta ao povo de Caicó. Outra pergunta, o povo quer saber o que vai ser feito pela população da zona rural ou vamos continuar esquecida, que eu pergunto aqui a nossa ouvinte Ana Maria. A gente precisa, Marcos, respeitar o homem do campo, dar dignidade ao homem do campo. E a gente sabe dos grandes desafios, seja na garantia de água, seja na garantia de acesso à forragem, a política de forragem, como palma forrageira, como ensilagem, a questão do corte de terras, da manutenção de estradas vicinais. Os desafios são imensos. Inclusive, eu recebi a feliz notícia de FAO, de Dr. George Vitor, que o deputado Benes Leocádio vai mandar agora em janeiro já um trator para o município de Caicó. Então, esse trator eu vou alocar esse trator na Secretaria de Agricultura, para a gente aumentar a capacidade da nossa secretaria em fazer um grande trabalho para a nossa zona rural. Nosso ouvinte não explica mais detalhes, mas pergunta se as cirurgias vão voltar a ser feitas em Caicó. Vão voltar a ser feitas. Já a partir de janeiro? Se não voltarem agora, porque eu acho que eles têm que voltar, se não voltarem a partir de janeiro eu retorno. Outra pergunta, doutor Tadeu, como será o atendimento das crianças? Para ir a uma urgência tem que ir para o CESP primeiro, ouvinte pergunta. Não, isso não tem mais em Caicó. Hoje, a urgência pediátrica funciona 24 horas. Quem quiser ser atendido é só ir para lá, não precisa mais ir para o CESP. Outra pergunta, choveu aqui de pergunta aqui no WhatsApp. O ouvinte quer saber com relação à lavanderia do bairro Paraíba. Vai ser feita uma reforma? É uma situação periclitante, viu, Marcos? Lá está caindo os pedaços. É evidente que no início tudo na prefeitura tem que ser feito licitação. Eu vou tentar fazer um mutirão com a comunidade, para pelo menos no início a gente conseguir resolver partes nevrálgicas lá da lavanderia.
mas a situação é periclitante e a gente precisa dar uma esperança para essa população que precisa muito dessa lavanderia. O ouvinte quer saber como é que vai ser o seu contato com o povo na prefeitura. Quem quiser falar com você vai ser recebido? Deixa eu dizer, Marcos, hoje a gente tem redes sociais que são extremamente importantes. Se eu estiver na prefeitura, eu vou fazer tudo para atender o máximo de pessoas que queiram fazer alguma reivindicação. Mas a gente precisa ter um canal de comunicação institucional que funcione na Prefeitura de Caicó. Então, eu vou fazer um trabalho institucional da Prefeitura com aplicativo, nas nossas redes sociais, para que as pessoas possam enviar suas demandas e essas demandas sejam, dentro da possibilidade, resolvidas. Okay. Gente, tem muitas perguntas aqui chegando. Eu estou aqui sozinho hoje. Não mande áudio que eu não tenho condições de ouvir. Então mande texto, por gentileza, que facilita bastante aqui o nosso trabalho. Viu? Ronaldo Carlos, professor Ronaldo, aquele abraço. Pergunta, doutor Tadeu, explique as prioridades sobre educação especial. Sabemos que pessoas com deficiência ainda lutam por espaço de respeito. E aí? A grande questão, professor Ronaldo, é a infraestrutura das escolas, a acessibilidade. A gente precisa melhorar essa questão para que os alunos com necessidade especial possam ter um espaço mais digno para assistir suas aulas. E a outra questão muito importante é na formação do professor. A gente precisa investir na formação do professor para que ele tenha perspectiva de olhar para esse aluno especial com toda a sua complexidade que ele tem. Um professor sozinho, ele não vai conseguir. Então, a gente vai tentar montar uma equipe multidisciplinar para atender esse aluno com necessidades especiais. Os desafios são muito grandes, professor Ronaldo, mas a gente precisa encarar essa questão de atendimento aos alunos com necessidade especial com responsabilidade. É evidente que tem muita coisa que a gente não vai conseguir fazer, mas melhorando a infraestrutura e capacitando os professores, dando uma formação continuada, adequada e tendo uma equipe multidisciplinar para conseguir atender, já é um grande avanço para esses alunos. Plácido Amaral pergunta, doutor Tadeu, ainda na parte da saúde, sobre a área de reabilitação física, mental e sensorial, inclusive em relação ao CER, Centro Especializado em Reabilitação. E aí? Isso aí é uma questão que a gente precisa encarar, doutor Plácido, com muita responsabilidade. Doutor Plácido foi uma pessoa muito importante para a saúde de Caicó. Ele foi o primeiro fisioterapeuta que veio trabalhar na cidade. Então, ele teve uma atuação muito importante nessa política de reabilitação. E o Centro Especial de Reabilitação foi construído e inaugurado sobre essa perspectiva de melhorar o atendimento para essas pessoas que precisavam de recuperação física, emocional, com a equipe multidisciplinar. Mas, infelizmente, alguma coisa não está funcionando bem, o CER não consegue atender a demanda. Então, eu vou ver durante essa equipe de transição para olhar quais são os pontos que não estão avançando o atendimento do CER para que a gente melhore esse atendimento. Nós precisamos expandir o atendimento de fisioterapia em Caicó. Isso é fundamental, porque muita gente reclama pela falta de atendimento fisioterápico. O Josaildo pergunta com relação ao esporte da zona rural. Vai voltar o campeonato da zona rural? Se Deus quiser, o Ruralzão vai voltar a funcionar. Isso aí é prioridade. Você só não vai prometer jogar bola, né? Mas... Não, eu posso jogar também no time lá. Eu fui goleiro, mano. Foi goleiro? Fui. Então vai voltar o campeonato da zona rural, vai voltar, né? O Ruralzão. Ok, tem mais pergunta. Prefeito, eu sei que nós temos 2 creches maravilhosas aqui na nossa cidade, mas diante... não tem como o senhor poder colocar mais creche, porque fica deslocamento de um lugar para outro, mais distante, né? Nem todos têm condições de transportar as crianças, precisamos de novas creches. O senhor tem como viabilizar isso? Eu vou lutar para a gente fazer um CEMEI, que é um Centro para a Educação Infantil. Inclusive, Natal, se não me engano, inaugurou 4. E eu vou lutar para que a gente faça o primeiro na Zona Leste de Caicó. A Zona Leste de Caicó, Marcos, é a área mais desassistida de creche e de educação infantil da cidade. Toda a população da Zona Leste tem que ir para outro bairro, em outra zona, para conseguir ter acesso à educação infantil. Então, eu vou lutar para a gente fazer um centro de referência em educação infantil na nossa cidade e quero construir esse centro lá na Zona Leste de Caicó. Valdemir cobra aqui propostas quanto à prevenção das drogas, que é um problema de saúde pública. E aí? A questão de prevenção de drogas é na questão da garantia de oportunidades. Nós precisamos ter perspectiva de oportunidades para a juventude de Caicó. Para a juventude poder ter acesso a um primeiro emprego, ter
condições de ter um ofício, aprender um ofício e ter outra perspectiva de vida. Então, essa é a melhor forma da gente mudar a consciência das pessoas em relação à drogadição. O ouvinte pergunta com relação à questão do trânsito, né? Segundo ele, o trânsito de Caicó, ele tem razão, é terrível. De início, você já pensa realmente em colocar em prática alguma coisa para o trânsito? A gente tem uma grande dificuldade de implementação da lei de municipalização do trânsito, Marcos, porque a lei só pode ser implementada com a saída do município do limite prudencial. É evidente que a gente vai ter que fazer uma política para readequação do limite prudencial de Caicó. Mas a gente tem que dar uma perspectiva, não pode esperar essa municipalização sair para que a gente melhore o trânsito de Caicó. Então eu vou fazer de tudo, vou chamar algumas pessoas, a Secretaria de Infraestrutura, para ver o que a gente pode fazer, chamar o Detran, para saber como é que a gente pode organizar de início o trânsito da cidade. Mas da forma como está, não pode continuar. E a gente vai ter que fazer logo de início. Alane, da Queijaria Gertrudes, aquele abraço, ela pergunta, cargos da prefeitura, vai enxugar? Se Deus quiser. Vai dar para enxugar? Vai dar para enxugar. A gente vai ter que ter um planejamento financeiro e de adequação de alguns cargos da Prefeitura Municipal para que a gente diminua o custeio. Só tem duas formas de adequar o limite prudencial, Marcos. Uma forma é aumentar a arrecadação e a outra forma é diminuir o custeio. É evidente que as pessoas têm muitas críticas a cargos comissionados, mas a gente tem que esclarecer que Caicó, a gente não pode viver na administração sem cargos comissionados, porque é o cargo comissionado que lidera alguns processos para dar conta da administração. A gente precisa ver onde pode mudar também na questão de economizar o custeio. Então, eu vou lutar para reduzir o que for preciso reduzir. Nenhum cargo vai ser colocado com a perspectiva de sobrecarregar a saúde financeira. E eu vou tentar reduzir o custeio da máquina pública, para ver se a gente adequa Caicó ao limite prudencial. Ouvinte pergunta se você vai ter a coragem, né, de resolver a questão dos funcionários fantasma na Prefeitura de Caicó. Eu acho o seguinte, os servidores do município, a gente tem que fazer um recadastramento, ver onde é que eles estão, para que a gente coloque realmente essas pessoas em suas funções para dar conta do trabalho. Ouvinte quer saber se você vai a Lajinhas agradecer a votação lá. Vou lá. Hoje eu vou lá. A nossa professora Sandra Kelly, diretora do SERES da UFRN, diz que sentiu falta aí da presença de mulheres na transição. Não, professora, inclusive a senhora está convidada a participar da transição. Já viu? Convidou ao vivo já então, né? Você espera que ela aceite? Ela é filiada ao PCdoB, ela já está convidada aqui de público e vou convidar pessoalmente a professora Sandra Kelly para participar da transição. Gente, são muitas perguntas aqui, talvez não dê tempo de fazer todas aqui, né? Mas o ouvinte quer saber, os jovens do IEL vão ter seu ganho certo? Essa questão do IEL a gente precisa regularizar. Eu tenho que ver como é que está a saúde financeira do município e qual o problema que está havendo para que esse recurso não esteja sendo pago. Mas eu vou lutar incansavelmente para regularizar o pagamento do IEL. Francisco Neto pergunta, doutor, com relação aos postos de saúde que estão fechados, inclusive os do João 23, e aí? Inclusive, é uma promessa de campanha. E eu quero resolver logo no primeiro semestre. Ver o convênio que está na construção do posto, na reforma e ampliação, ver o que está faltando de pendência de informação no Singov, para que a gente adeque e coloque a obra para terminar. E eu quero, se Deus quiser, entregar aquele posto de saúde até o primeiro semestre de 2021. Claro que muitas dessas perguntas você só vai ter condições de saber quando assumir a prefeitura, né? Com certeza. A nossa Gracinha Maia pergunta sobre a causa de proteção animal. E aí, por exemplo, reestruturar os zoonoses, está no seu projeto? Gracinha Maia foi uma pessoa muito importante na nossa campanha. Ela sempre disse, olha, não esqueça da causa animal. Pode ter certeza, Gracinha, eu visitei a Capan, você está com uma nova ONG aí que está buscando implementar. A gente precisa cuidar dos nossos animais. E a outra questão é regularizar o atendimento da zoonose. A gente precisa ter uma política de castração dos animais que estão na rua e eu vou fazer de tudo para que a gente faça isso. E não só castração, mas cuidado também na saúde desses animais, para que eles não transmitam doença para a população. Professora Cleide pergunta sobre o processo seletivo que foi paralisado em março devido à pandemia. Como ficará a situação dos aprovados? A gente vai ter que olhar a questão do retorno das aulas
Isso é uma questão que depende também do governo do estado. Havendo retorno das aulas, a gente vai, se Deus quiser, recontratar essas pessoas para voltarem a seus postos de trabalho. Já que você nasceu na Zona Oeste, o ouvinte pergunta, tem algum plano de iluminação da saída que liga Caicó a Jardim de Piranhas? A gente vai, se Deus quiser, fazer grandes projetos para Caicó, mas Caicó precisa revitalizar aquela área ali da saída para Jardim de Piranhas. É uma área suja, mal cuidada, e eu vou fazer tudo para colocar um pórtico ali. É evidente que isso depende não depende somente da prefeitura, mas eu vou lutar para a gente colocar um pórtico na entrada de Caicó, nessa saída de Jardim de Piranhas. Tadeu, aproveitar que essa pergunta aqui é do nosso ouvinte, dessa próxima pergunta sobre o Frei Damião. A gente sabe que historicamente o Frei Damião é um bairro esquecido, né? Entra prefeito, sai prefeito, entra Câmara, sai Câmara, e pouco é feito pelo bairro Frei Damião. É um bairro quase invisível aqui em Caicó. Acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem, ou talvez nunca visitaram o Frei Damião, né? Aí a ouvinte pergunta, inclusive o que é lamentável, né? Porque é um bairro de pessoas que merecem respeito, né? O senhor vai abrir as ruas do Frei Damião, porque lá é tudo tomado de mato. A maioria das ruas não tem acesso nem a carro, nem a bicicleta. O que fazer pelo Frei Damião? Frei Damião é um bairro que não tem saneamento básico, não tem pavimentação e nem os serviços mais básicos da prefeitura, que é a questão de infraestrutura, de manutenção das vias. Nem o posto de saúde do Frei Damião está funcionando, está aberto. Então, será um grande desafio a gente cuidar daquela população, e vocês podem ter certeza que eu estarei presente como prefeito lá no bairro para ajudar aquela população tão esquecida nesses últimos tempos por parte da Prefeitura Municipal. O nosso amigo Sem Sangue pergunta com relação à questão, o que você pensa em fazer com relação à questão da farra dos aluguéis? Isso é outra questão muito importante. Inclusive, foi matéria da campanha passada, dessa campanha. Eu vou ver na transição quantos aluguéis a prédios Caicó tem e vou fazer uma política para adequar e ver se tem espaço da prefeitura ou do estado ou do governo federal para a gente conseguir colocar esses prédios, utilizar esses prédios do poder público que não estão sendo utilizados. Por exemplo, Marcos, vou lhe adiantar uma coisa que eu quero fazer agora na equipe de transição. O prédio da Previdência do INSS aqui em Caicó, hoje só está funcionando para perícia médica, porque toda a questão de administração está em Jardim do Siridó. Eu vou pedir a cessão do prédio ao governo federal e quero colocar a Procuradoria do município e a Secretaria de Finanças e Tributação no prédio onde funcionava o Instituto Nacional de Previdência Social. Então, de antemão... Não traria custo para o município? Não traria custo nenhum para o município. Só precisa da cessão do governo federal. O ministro Rogério Marinho, o deputado Ezequiel, me disse ontem que vai vir em Caicó dia 3 de dezembro. Antes disso, eu vou tentar contato para que a gente tenha a cessão, esse prédio ali por trás da Câmara Municipal, para a gente ter a cessão e colocar a Procuradoria do município e a Secretaria de Finanças e Tributação lá no prédio onde funcionava o INSS. De cara, a gente já mata 2 aluguéis. Quase 10 mil reais aos cofres públicos que Caicó paga, a gente já vai economizar. A ouvinte pergunta, Caicó precisa de um centro odontológico de especialidade. Ter alguma proposta para isso? A gente não tem como implementar o centro de especialidades odontológicas de cara, mas a gente tem como aumentar a parceria com a UERN. A UERN tem uma clínica escola que atende os pacientes de toda Caicó com atendimento especializado em odontologia. Então, a gente precisa garantir insumos, fazer um termo para que exista essa garantia por parte do município, aumentando a parceria com a UERN, e a UERN possa fazer um sistema de informação que a prefeitura encaminhe esses pacientes para necessidades de especialidade odontológica, como é a questão de cirurgia de terceiro molar. Caicó hoje não tem profissional para tirar terceiro molar, que é o famoso dentiqueiro. Quando você, um pobre, precisa tirar um dentiqueiro em Caicó, ele não tira, ele tem que fazer uma vaquinha para poder ir para um dentista particular para tirar. E a outra questão é canal. Canal. Os pobres de Caicó, as pessoas mais simples e mais humildes da cidade, não têm acesso a esse serviço. Então, na UERN, faz esse tipo de trabalho. O que a gente precisa é ampliar a parceria da prefeitura com a UERN.
Se o nosso amigo Rui Evandro pergunta, ele até sugere sobre essa questão dos aluguéis, por exemplo, o espaço que funcionou o IBAMA, praticamente uma área nobre de quase meio hectare, utilizando praticamente como local de produzir mudas, né? Muitos espaços na prefeitura antiga. Dá para também aproveitar isso? Com certeza. Esse prédio do IBAMA foi, inclusive, eu já fui até visitar durante a campanha. É um absurdo a prefeitura não usar aquele terreno. Bom dia, Joelma de Souza. Bom dia, Marcos Dantas. Né? Bom dia aqui aos presentes, né? Em especial aqui o prefeito eleito, ao nosso ouvinte, ao nosso internauta. Né? Só acrescentar, Marcos, né? Estava ouvindo a entrevista, excelente a entrevista. E desde já também agradecer ao povo de Caicó, né? E do Seridó, a grande audiência ontem, né? No Sistema Rural de Comunicação, a confiança e a credibilidade. Só mais uma vez reforçar, parabenizar o prefeito e dizer, não decepcione, pelo amor de Deus. Verdade. O povo já está muito cansado. Né? O povo acredita nos políticos. A gente, não acredita, mas acaba acreditando porque a população ela sai de sua casa para as urnas. Então, isso é acreditar. Né? Isso é sempre renovando as esperanças. Então, eu desejo que o senhor faça uma excelente gestão, monte uma equipe competente, uma equipe que saiba atender o povo, sabe? Ter respeito ao povo, isso é importante. E desejar que o senhor realmente cumpra, né, o que o senhor vem dizendo. Falou muito bem, eu estava ouvindo agora as suas palavras durante a entrevista. Está firme, que continue firme e, pelo amor de Deus, não decepcione, porque esse povo está muito cansado. Caicó merece respeito. Caicó é a maior cidade da região Seridó e precisa crescer cada vez mais. Muita coisa precisa melhorar e a população está confiando no senhor para que o senhor faça isso, viu? E nós vamos cobrar, você sabe disso, né? E o grande medo, Joelma, inclusive a votação que a gente teve ontem, foi uma votação que aumenta muito a nossa responsabilidade. Nesses últimos 30 anos, nenhum prefeito teve a maioria que nós tivemos. 6 mil votos de maioria, 5.947 votos. É uma demonstração de confiança, né? Então, as pessoas acreditaram, estão apontando, dando esperança de novo a gente, para que a gente faça um bom trabalho. Agora, assim, o povo tem que acreditar, tem que entender também que não se faz milagres. Não. Né? O correto é fazer com os pés no chão, fazendo o melhor para a população, né? Quando você chegou aqui, vinda de Parelhas, desacreditada, veio com um sistema rural que funcionava muito bem, mas que tinha estrutura que precisava ser melhorada, todo mundo achou que você não estava batendo bem. Olha, você construiu 2 grandes estúdios, para 102.7 para 95.9. Não, mas isso é uma equipe. Então, mas você que capitaneou essa liderança. É difícil? Mas tem jeito. Se você trabalhar, o segredo é trabalhar. Se você acorda cedo, vai pro batente, luta, bota o projeto, e eu sou furão, Joelma. Eu não fico esperando ontem, não. Eu brigo, vou pra cima. Na campanha, o povo dizendo, tá devendo discursar aqui na sombra. Não, vou pro sol quente. O povo tem que saber que eu quero ganhar a eleição. Tudo é feito também em equipe. A gente sozinho não faz nada. Com certeza. Né? Aqui, por exemplo, o Sistema Rural tem uma equipe que todo mundo veste a camisa, como o próprio do Antônio Vionto. Tem que gostar, tem que amar, né? Até às 23 horas, a equipe cansada, mas firme, trabalhando, né? Então, um gestor, como qualquer outra empresa, precisa trabalhar em equipe e a equipe também tem que se esforçar. Esse cuidado que o senhor tem que ter numa equipe. O secretário está atendendo bem? Os coordenadores estão fazendo certo? Como é que está trabalhando os funcionários? Tá atendendo a população? Cuidado com o puxa-saco, cuidado com o babão que não leva prefeito a lugar nenhum, e nenhum político, ninguém, e ver e ter esse olhar. Estão atendendo bem? Estão atendendo como deve? Para que a população também seja atendida com respeito e saiba respeitar também. Né? Com certeza. E a gente teve nessa campanha algo muito especial, que foram as crianças, Joelma. Essa inversão dos valores, eu acho que as crianças em Caicó, principalmente dos bairros, elas precisam olhar para alguém e dizer, rapaz, é possível eu estudar e dar certo. Não é que eu tenha vaidade de dizer que eles estão olhando para mim, não. Mas eu acho que o fato da campanha ganhar um cunho emocional, isso foi muito bonito. Das crianças olharem como eu olhava para Vivaldo quando era pequeno, que dizia, não, eu quero ser igual o Papa. É evidente que depois você vai fazendo algumas coisas ou outras, mas isso é muito importante, essa inversão de valores. A gente só muda essa questão das pessoas irem para o caminho errado na questão do exemplo, da referência. Então eu não posso decepcionar esse povo. Inclusive você citou essa questão de Vivaldo e
Claro que a gente faria essa pergunta, porque antes da campanha começar, muito se criticava, por exemplo, a possibilidade de você usar a figura de Vivaldo nas eleições. Durante a campanha, se criticaram a ausência de Vivaldo nas eleições, né? Sinceramente falando, né? Foi em comum acordo o fato de Vivaldo não ter participado das eleições aqui em Caicó? Qual a relação que você faz disso? Não, Vivaldo não participou das eleições do ponto de vista físico por conta da pandemia. Ele tem 81 anos. Infelizmente, eu inclusive pedi aos advogados da campanha, doutor Anesiano, doutor Nave de Rafael e doutor Danilo, são testemunhas disso, que eu pedi para que nas reuniões, no início da campanha, a gente não fizesse mobilização. Eu pedi, fiz essa solicitação, mas isso não foi atendido. As coligações do atual prefeito e de Arthur Mainá não permitiram, foram fazer. Então a gente precisava fazer também. Não é que Maria vai com as outras. Mas numa campanha de 40 dias, você precisa levar sua mensagem para a população. Então, o Vivaldo não veio fisicamente para a campanha por conta da pandemia. Ele tem 81 anos de idade. Já teve câncer, já teve cobreiro. Então, ele é hipertenso. Então, ele tem que tomar todos os cuidados e precaução. Mas Vivaldo todo dia me ligava. E todo dia me dava orientação. Eu tenho discernimento, Marcos, de saber o que é certo e errado. Não é que Vivaldo vai dar uma opinião errada, mas às vezes eu tenho uma visão, Vivaldo tinha outra. Todas as pessoas que estavam no dia a dia sabiam que algumas vezes Vivaldo tinha uma visão e eu tinha outra. E eu seguia a minha visão e deu certo. Mas teve muitas vezes que a gente teve visões convergentes, na maioria das vezes, o que ajudaram a gente consolidar esse projeto. Agora, o próprio Vivaldo tem essa sabedoria de que, por exemplo, o prefeito de Caicó vai ser Tadeu. Ele, inclusive, ontem, acho que depois que terminou a apuração, ele disse: Tadeu, a sua maioria foi muito expressiva e agora a gente vai ter que cuidar de Caicó. Eu não vou me envolver na escolha de nenhum secretário. Você pode me perguntar, saber o perfil de cada um, eu sei. Olha, a clínica faz muito tempo que eu milito em política. Agora, se você quiser me perguntar sobre uma ou outra pessoa, eu lhe dou a informação. Agora, você fique livre para fazer suas escolhas, porque Caicó precisa de uma gestão que dê resultado à população. Ok, gente, tem muitas perguntas aqui, não vai dar tempo. Peço até desculpa aqui, infelizmente não vai dar tempo. Outra, né, Podemos Marcos? Marcar, de repente você já pode marcar um Rural Debate. Se você tiver a sua agenda disponível, a gente já pode aqui já deixar aqui o convite para que você possa participar hoje do Rural Debate de 17 às 18 horas. Fechado então? Pronto, está fechado. Então vamos... Ele não pode dizer não. Com todo respeito às outras rádios, o Sistema Rural é Sistema Rural. Não, esse charmezinho dele com Joel, porque eu já soube que do som de Tadeu levar você para a Rádio Caicó já. Nossa, né? Sistema Rural. Vamos ouvir aqui rapidinho aqui deixa eu começar aqui com o irmão Renato, né? A gente está aqui com 2 vereadores eleitos também ontem na legislatura aqui em Caicó, inclusive o irmão Renato, né, que é do segmento evangélico da Assembleia de Deus, foi eleito para estreante na Câmara aqui de Caicó. Irmão Renato, parabéns pela vitória. Que avaliação que você faz? Que mensagem você deixa aqui para os ouvintes do nosso programa? Amém. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, ouvintes deste programa. Primeiramente, sobretudo, dar honras a Deus por este privilégio de poder estarmos, a partir de dia 1º de janeiro, ali na Câmara de Vereadores para servir. Agradecer aos amigos, aos irmãos que nos emprestaram a sua confiança, nos dando um voto de credibilidade com o intuito e com objetividade em nosso coração de poder darmos a nossa contribuição, a nossa parcela para a nossa querida cidade de Caicó. Aqui eu quero somente registrar meu sentimento de gratidão a cada eleitor, a cada amigo, a cada irmão em Cristo que acreditaram em nosso caráter, neste sonho de deixarmos a nossa parcela para a nossa querida cidade de Caicó. E para concluir, durante todos os dias deste pleito que se passou, eu sempre dizia que a nossa prioridade é servir, é dar dignidade e respeito ao nosso povo querido de Caicó. É lutar pelos interesses e garantias fundamentais do nosso povo e deixarmos a nossa parcela para o nosso povo querido. Claro que você vem para a Câmara representando em nome do segmento evangélico, mas vai ser vereador de todos. Mas até que ponto o seu segmento foi decisivo na sua vitória? Graças a Deus, Marcos, eu tenho um bom relacionamento com
os meus amigos e irmãos em Cristo do segmento evangélico. Certamente eu tenho uma base bastante fortalecida. Iremos trabalhar também pelo segmento evangélico, porém seremos um vereador para atuar para todo o povo querido de Caicó. Ok, então sucesso aí na sua legislatura, viu? Estreante, né? É, verdade. Pela primeira vez assumir aí um cargo. Muito Quem também está obrigado. aqui conosco aqui é Ivanildo do Hospital, né? Já vai aí para já alguns mandatos na Câmara de Vereadores aqui do município de Caicó. Foi o mais votado, inclusive, ontem, né? Pelas eleições. E aí, Ivanildo, você esperava essa votação de ontem? Qual é a sua mensagem para os ouvintes? Parabéns pela sua reeleição aqui para vereador de Caicó. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Tadeu, nosso prefeito, né? Eleito, Joelma. Nosso grande amigo, irmão Renato, né? Vai ser nosso colega de bancada, se Deus quiser. Agradecer a toda Caicó, os eleitores da zona rural, em especial as comunidades Lajinhas, Neis Velha, né? Barra da Espingarda, a minha família, em especial também, meus irmãos, minha mãe, minha esposa Ana Santana, e dizer, Marcos, que estou feliz, né? Porque é o meu terceiro mandato na história política de Caicó, com 3 mandatos consecutivos mais votados, só existe o vereador Ivanildo do Hospital. Isso é fruto de um trabalho, isso é fruto... Quer dizer que essa é a terceira eleição que você é o mais votado, né? Sou o mais votado, Marcos. Na história política de Caicó, pode procurar nos arquivos da prefeitura, do legislativo caicoense. Só existe o vereador Ivanildo. Isso é fruto de um trabalho. Fruto de esperança, fruto de confiança. As pessoas sempre acreditaram e continuam acreditando no vereador Ivanildo do Hospital. Estou aqui ao lado desse nosso amigo, irmão Renato, parabenizar aos colegas que foram reeleitos. Agradecer a Deus também por ter dado essa oportunidade àqueles também que foram eleitos. E eu tenho certeza que a nossa Câmara tem que estar unida para a gente fazer uma Caicó melhor, dando força ao Executivo, dando força ao prefeito eleito, doutor Tadeu. Ok, então sucesso aí na sua nova legislatura. Obrigado, Marcos. Eu sou fã, já sempre falei isso, sou fã aqui do seu programa, do Panorama 95, tem uma audiência grande em todo o estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, Tadeu. Só para fechar, queremos aqui desejar sucesso, boa sorte aí na sua legislatura, aliás, no seu mandato como prefeito do município de Caicó. Com certeza, a postura do Sistema Rural de Comunicação ela vai ser a mesma, como foi desde que nós estamos aqui no nosso Panorama 95 com o ex-prefeito Roberto Germano, com o atual prefeito Batata, com o Tadeu. Nós iremos manter a nossa postura de cobrar quando for necessário, de elogiar quando for necessário, de criticar quando for necessário. Esse é o jornalismo que o Sistema Rural de Comunicação sempre fez há mais de 60 anos e com certeza não será diferente pelos próximos anos. E que mensagem você deixa para quem nos escuta nesse momento, aqui através do Panorama 95? Mensagem de gratidão. Deixa eu só ligar aqui, agora sim. Mensagem de gratidão ao povo de Caicó e dizer que vocês não vão se decepcionar. Farei o possível para que a gente faça um grande trabalho e dê resultado de fato na nossa gestão. Parabenizar os vereadores eleitos, dizer que a democracia ela foi criada para que houvesse harmonia entre os poderes. O poder legislativo não pode trabalhar contra o executivo ou vice-versa. Eu quero parabenizar todos os vereadores eleitos, sejam eles do nosso sistema, como é o caso de Ivanildo, Preto, Alisson, irmão Renato, professor Veranilson, que teve uma votação extraordinária e foi uma surpresa na eleição. Parabenizar a presidente da Câmara que se reelegeu, Rosângela Maria, de Zé Maria, e parabenizar a todos os vereadores que se elegeram. Estou à disposição e dizer a Caicó que, se Deus quiser, a gente vai fazer um grande trabalho pela cidade. Conversamos aqui no nosso Panorama 95 com o prefeito eleito do município de Caicó,